Olá, muito boa tarde. O A Cada Dia está entrando no ar para você nessa quarta-feira, né? Você ligadinho aqui comigo, lembrando que você pode participar comigo pelo Facebook, deixando sua mensagem ali, tanto em box como no perfil. Vamos que vamos então, já quero contar o que teremos no programa de hoje. Hoje nós teremos um especial Quarta Cor de Rosa. Então o programa vai se dedicar a falar de uma área da saúde específica. Eu vou receber um cirurgião geral, ele vem do Rio de Janeiro, já está aqui no prédio da NET com a gente. E numa entrevista ao vivo, junto com uma psicóloga que atua junto com ele, vai nos falar sobre sua especialização. É cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo. Vai nos falar de um procedimento revolucionário que tem ajudado muitas pessoas no que diz respeito a emagrecimento. Nós temos 2 pessoas em Angra dos Reis que fizeram o procedimento, que não é invasivo, e puderam ter resultados maravilhosos. Elas também estão acompanhando o Dr. Osmar Creus aqui no prédio da NET. Daqui a pouco ele vai contar pra gente como é esse procedimento que ele já realiza desde 1989. Um procedimento de grande sucesso que me foi apresentado para as pessoas que querem fugir da cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, mas querem uma outra alternativa para um emagrecimento eficaz. Ele vai contar pra gente. Quero convidar você a estender o convite a quem você conhece. Se você conhece pessoas que querem um procedimento que, além do invasivo, que é com a bariátrica, hoje é o dia de você convidar essa pessoa para assistir o programa. É um incrível procedimento que tem revolucionado por todo o Brasil. Dr. Osmar Creus, cirurgião geral, vai conversar com a gente sobre esse tema, tá? Fica ligadíssimo conosco, hein? Agora eu quero falar para você da Abelita Vestindo Mulheres de Deus. A Abelita é uma loja exclusivamente feita para vestir mulheres de moda executiva, moda festa, moda casual, moda fashion, mas sempre pensando nas mulheres cristãs. Então você indo até a Abelita, você confere uma moda, né, mais elegante, mais refinada, mas também você confere acessórios como tapacolos, para você, né, que quer ser discreta com o seu decote, modelos de mulheres que fazem uso dos microfones na igreja, por exemplo, e precisam ter uma roupa mais adequada. A Abelita pensa nessas mulheres, tamanhos desde o PP até o plus size. Tá aí um dos modelos plus size. Você confere uma variedade na Abelita e preço, gente. A Abelita está conseguindo trazer peças a preços incríveis. Blusas por 40, 50, 60 reais, 70 reais. A Abelita trazendo vestidos a partir de 70 reais. Isso é demais, né? 70 reais um vestido, você imagina? Vá até a Abelita. Geralmente as pessoas que vão até lá falam assim: Fabiola, eu entrei para comprar uma peça e saí com 2 looks montados. A Abelita também tem acessórios, como cintos, broches, brincos, pulseiras, braceletes, colares. A Abelita pensa em você também com bolsas. Toda semana tem novidade. Olha, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira a Abelita renova todas as araras com a nova linha da semana. Vá até lá. A Abelita funciona de segunda a sábado, de segunda a sexta de 9 da manhã até as 7 da noite, no sábado de 9 da manhã até as 4 da tarde. Tem uma loja no centro da cidade e outra no Frade. A loja do Frade fica na rua São Sebastião, que é a principal do bairro. E é uma loja que está toda vermelha na frente, logo ali no início da rua São Sebastião. E o telefone da loja do Frade, 3369-3892. 3369-3892. E para quem for ao centro da cidade, ali em frente ao muro do SEAV, na Coronel Carvalho, 275, loja 3. E o telefone da loja no centro é 3365-3535. 3365-3535. A Abelita veste as mulheres de Deus, facilita pagamento no seu cartão de crédito também. E na compra à vista, sempre tem desconto. Já é tudo num preço tão acessível e ainda tem desconto. Olha, é incrível o que você vai encontrar na Abelita. Para quem ainda não conhece, vale muito uma visita, viu? Abelita vestindo as mulheres de Deus.
Olha, eu vou intervalo e no próximo bloco já tem quarta cor de rosa. Dr. Osmar Creus é cirurgião geral e ele vem falar com a gente sobre sua especialização. Desde 1989, ele realiza um procedimento para emagrecimento, que é a banda gástrica, um procedimento que se faz no estômago de uma pessoa obesa e ela consegue perder peso de uma maneira incrível. Ele foi o médico que cuidou, por exemplo, do Rei Momo e trouxe um resultado incrível para aquele homem que perdeu, gente, muito do seu peso e hoje consegue ter uma qualidade de vida. Você vai saber mais detalhes no próximo bloco, onde a gente vai mostrar para você esse método não invasivo que pode revolucionar a vida de muita gente. Olha, na nossa sala eu recebo aqui 2 profissionais da área médica que vão trazer grandes esclarecimentos nesse dia. O nosso tema hoje envolve a questão da obesidade. É uma grande discussão nesse tempo tão moderno, onde a alimentação, principalmente fora do horário, tem sido o principal acesso das pessoas. E por essa razão, muitas vezes a obesidade chega em pessoas que nunca imaginaram que ficariam tão acima do peso. Em busca de muitas soluções, nós trouxemos aqui, convidamos para estar no nosso programa hoje, ao vivo para você nessa quarta-feira, um cirurgião geral. Ele é especializado em procedimentos do aparelho digestivo. Ele vai explicar para a gente como ele iniciou esse trabalho aqui no Brasil, o que foi introduzido no Brasil e como tem sido o desenvolvimento desse trabalho. Pessoas que são pacientes desse médico, elas estão aqui no prédio hoje com a gente também, em off, e o doutor Osmar Creus, o nosso convidado, juntamente com uma membro da sua equipe, a psicóloga, a doutora Rosane Matos, também vai conversar conosco e dizer como essa equipe tem atuado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, deixando muita gente com uma vida muito mais saudável. Quero apresentar para vocês o Dr. Osmar Creus, cirurgião geral, especialista em cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo. Muito boa tarde, doutor Osmar. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Principalmente, como você falou, por ter 2 pacientes, uma recém-operada e uma que já com 2 anos de cirurgia. Bom, eu também quero dar o meu boa tarde à psicóloga, a doutora Rosane Matos, que compõe a equipe do Dr. Osmar. Obrigada. Boa tarde também para você, Fabiola. Prazer estar aqui, podendo divulgar um pouco o papel da psicologia dentro desse tema tão importante, né? Não só em termos psicológicos, mas em termos de saúde, que é a obesidade. Bom, o doutor Osmar vai explicar para a gente um pouco desde quando ele já realiza esses procedimentos. A gente vai explicar ainda para vocês que procedimentos são esses, mas primeiro, em geral, desde quando vem acontecendo, o seu trabalho vem sendo desenvolvido no Rio de Janeiro e aqui no Brasil, doutor Osmar? Desde 1889 já se estuda indiretamente cirurgia de obesidade. Quando eu cheguei, eu fui para a Alemanha fazer doutorado em cirurgia pancreática. Isto foi em idos de 1984, já tinha um cirurgião, professor Husemann, fazendo cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia dos pacientes com peso bariátrico, e sem muitos bons resultados. Por quê? Naquela época ainda não tinha cirurgia de vídeo, que é aquela, em vez de cortes grandes, buraquinhos pequenos, e não tinha os grampeadores modernos que nós temos hoje, que fazem uma cirurgia mais hermética. Antes era feito tudo com agulha, com fio, vazava, dava problema, muitos pacientes faleciam, mas a evolução foi grande. Em mais ou menos 1987, em Lyon, na França, começou a cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia dos buraquinhos. Em Nuremberg, na Alemanha, e veio um professor lá e nos mostrou como é que a coisa funcionava. Em vez de eu voltar para o Brasil e trazer com mais ênfase a cirurgia do meu doutorado, que era a cirurgia de pâncreas, eu acabei trazendo cirurgia laparoscópica.
Na realidade, eu comecei aqui no estado do Rio de Janeiro em 1991, escondido de todo mundo, porque ninguém era a favor, era uma coisa nova, todo mundo dizia que está em fase experimental. Eu comecei escondido na Clínica São Vicente da Gávea. Até vou aproveitar a oportunidade para novamente agradecer a receptividade deles. Foi assim que começou a cirurgia de vídeo. Então, pioneiramente ali na Gávea que começou essa cirurgia? Do Rio de Janeiro, foi. Embora eu seja do Hospital de Ipanema, eu fiz a minha residência, minha especialização e fui fazer doutorado no Hospital de Ipanema e depois fui fazer doutorado na Alemanha. A cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia para a obesidade, começou mais ou menos em 1999, no ano 2000. Em 1999, eu tive a oportunidade de operar aquele ex-rei Momo, o Alex Oliveira, sim, que tinha 225 quilos. Isso foi bem no começo aqui no Rio de Janeiro. Eu me lembro que a cirurgia dele foi muito divulgada, principalmente pelo resultado incrível que foi alcançado. Exatamente. Foi o doutor, então, que operou o rei Momo. Foi. E de lá para cá ele veio emagrecendo até que perdeu a coroa, né? Porque pois é. O rei Momo muito magro não dá. Mas ele trouxe muita coisa boa. Por exemplo, que o rei Momo não deve ser uma pessoa doente. Por quê? O obeso é uma pessoa doente. É uma doença e ela é tratada por uma equipe multidisciplinar. É importante que o doutor está colocando a questão da obesidade. Acaba sendo também envolvido no tema obesidade muito preconceito. Sim. Não é? E algumas pessoas... aí nós vamos entender com o passar do tempo aqui na nossa entrevista a importância da doutora Rosana Matos, enquanto psicóloga na equipe do doutor Osmar Creus, ativamente. Não só convidada em alguns momentos, mas a psicóloga ela é ativa na equipe, justamente por causa da questão psicológica de uma pessoa obesa. Existe, doutora, abrindo um parênteses agora, obesos que não entendem que a obesidade é uma doença? Com certeza. Num primeiro momento, o que acontece? Eu acho que a grande maioria dos pacientes, eles vão na busca do emagrecimento, sem entender que por conta desse emagrecimento, eles têm que resolver uma série de questões. Questões de ansiedade, questões de medo, questões de substituições, questões de falta, questões de excesso, né? Porque o que a gente recebe num primeiro momento? A gente sempre, desde que a gente nasceu, a gente recebe afeto e a gente recebe alimentação. A gente, logo que nasce, a gente é acolhido e logo em seguida a gente vai fazer o quê? A gente vai receber o alimento. Então, isso tudo vem num acúmulo a vida inteira. Só que as pessoas não se dão conta disso. E começam a fazer o regime só de uma única forma. Eu quero emagrecer, eu quero ter X quilos. Mas por que eu quero ter isso? Por que eu cheguei a isso? Como é que eu procuro me ver sem esses quilos? E aí sempre a psicologia vai entrando com essas questões, não só no período pré-operatório, mas ao longo de todo o processo. Sempre tem esse acompanhamento. E posso te garantir que 90% das pessoas, eles não têm essa noção do comprometimento psicológico junto à obesidade. Hoje está mais do que claro que não falta de vergonha, que não é uma coisa fácil de ser feita, mas a gente começa cada vez mais a pesquisar e ver quantas importâncias, a nutricional, a psicológica, o fator social, né? Aquela pessoa obesa, ela vive num meio em que a alimentação é saudável, a genética daquela pessoa, mas principalmente isso, a gente começa a fazer com que ele entenda o que está por trás de ser um obeso, o que eu estou escondendo, o que eu não quero ver enquanto obeso. Isso é muito interessante, gente, independente, por isso que eu ainda vou falar com vocês sobre os procedimentos, quais são os tipos de procedimentos para a perda da obesidade, porque o principal fator é compreender a função do médico, da equipe e o quanto e por que você quer aquele procedimento. Hoje, doutor Osmar, a procura
pelos métodos invasivos, elas aumentaram bastante. A população brasileira também veio a se tornar mais obesa, concorda? O senhor confirma isso? E, em contrapartida, também veio a procurar mais recursos. Não é só a população brasileira, é mundial. Mundial. Outro dia eu estava em Zurique, no aeroporto, 4% das crianças suíças são obesas. Então, hoje é uma preocupação mundial. Então, o que eu recomendo? Já para as crianças, como a doutora falou, já cercear determinados alimentos, orientar de uma maneira saudável. Hoje o que se fala é saudável, é ecologia, é sustentabilidade e assim por diante. O que normalmente acontece? Todo mundo quer resolver o seu problema rapidinho, mas não é. Isso mesmo. Operar não é a solução. O cirurgião até faz a parte mais fácil. Ele opera, né? Os pacientes vão emagrecendo, no começo muito eufóricos, que não é a paciente que você falou, que provavelmente a gente vai entrevistar depois. Ela está no 5º dia pós-operatório, já emagreceu 5 quilos. Mas não é sempre assim. Com a banda gástrica. Com a banda que gástrica. A gente vai estar Foi bom explicando até daqui falar a pouco para banda você. gástrica. Existem vários procedimentos Isso. que a gente vai comentar. Mas o paciente chega para mim e daí eu pergunto, o que é que você já fez de tratamento? Você não tem nenhuma doença? Então começa por aí. Tem que ir na endocrinologista, pesquisar diabetes, pesquisar doença de glândula. Depois da endocrinologista, vai para nutricionista, ver se ela realmente fez uma dieta certa, uma dieta acompanhada. Antes de realizar o procedimento. Antes de realizar o procedimento. Depois vai para a psicóloga, como ela falou, saber por que engordou. E na ferida, de onde veio a doença. Depois passa pelo cardiologista. Depois de passar por todos esses profissionais, nós conversamos entre nós para decidir qual é o tratamento ideal. Por quê? Existe o tratamento dietético só, que dependendo de caso, emagrece 35, 40, 50 quilos. Não precisa operar. Existe o tratamento de balão, que também tem desvantagem, que depois de 6 meses tem que tirar o balão, mas se a paciente conseguiu resolver o problema psicológico, ela está curada. Depois tem, vamos dizer, menos agressivo. Depois do balão vem a banda gástrica, depois vem a gastrectomia, ou seja, ressecção longitudinal de um pedaço do estômago, tem a ressecção de pedaço do estômago levando o intestino, e aí vem mais uma série de cirurgias um pouco mais complicadas, mas é assim, cada paciente tem um perfil, para cada perfil é uma técnica. Isso é muito interessante porque, às vezes, nós olhamos um caso de alguém que foi um procedimento de sucesso e aí aquela outra pessoa que também deseja emagrecer, ela pensa, eu vou fazer um procedimento igual a da minha amiga ou do meu parente. E muitas vezes o que o Dr. Osmar Creus está colocando é muito importante, porque quando ele fala da equipe dele é porque essa equipe vai avaliar o todo, o conjunto da obra, vamos dizer assim, da sua Exatamente. vida. Então, pode ser que um procedimento para uma pessoa não seja bem sucedido em outra. E aí, de uma maneira honesta, vocês, como equipe, colocam isso para esse paciente. E uma coisa que a gente assim costuma frisar bem é que, na realidade, o sucesso dessa cirurgia, independente da técnica, é do paciente. Ele é o cirurgião que vai colocar a técnica, eu sou a psicóloga que vou fazer a avaliação, a nutricionista vai dar todos os alimentos, todas as fases da alimentação que é necessária, não só no pré, mas no pós-operatório. O endócrino vai solicitar uma série de exames, mas se ele achar que a cirurgia bariátrica é uma mágica, se ele achar que ele vai fazer a cirurgia e que ele não tem que ter um comprometimento, ele não tem que ter um entendimento do que é aquilo, não tem solução. Olha, gente, o Dr. Osmar está colocando para a gente sobre os tipos de procedimentos que ele realiza com a equipe. E eu achei muito interessante quando ele colocou que pode haver casos em que vai perder peso sem fazer nenhum desses procedimentos. E o que muita gente não imagina,
Porque muita gente pensa o seguinte, não, a hora que eu ver que não tem mais jeito, eu vou para um procedimento. Só que, na ótica do Dr. Osmar Creuza, com a sua experiência, não é aconselhável que 100% das pessoas realizem procedimentos. Não. É muito importante investigar primeiro se não tem doença endocrinológica. Se tiver um problema que pode ser tratado pelo endocrinologista, melhor, não precisa operar. Falando em endocrinologista, muitos desses pacientes, uma grande parte, têm diabetes, operam para curar o diabetes, melhora. Ou seja, emagrecendo, o diabetes melhora. Emagrecendo, a pressão arterial melhora. Enfim, a disposição melhora, tudo melhora. Inclusive, teve ontem no meu consultório uma paciente que não conseguia engravidar. Eu operei extremamente porque não conseguia emagrecer. Ela emagreceu 20 quilos com a banda, essa é uma indicação da banda, engravidou. Veio lá toda feliz. Eu abri a banda para ela poder comer os nutrientes que o nenê precisa. Gente, então vamos lá. Vamos saber o que é cada um desses procedimentos. As pessoas têm dúvidas. Fabiola, que é o mesmo que o balão? Qual a diferença de cada procedimento desse? Vamos ao balão primeiro, que o doutor também realiza esse procedimento. Precisa de método invasivo? É assim, o paciente chega a mim, nós discutimos qual é o método. O balão é feito por um endoscopista e tem que ser um bom endoscopista que tenha experiência, porque o balão é uma espécie de um casulozinho que o endoscopista, sob anestesia geral, coloca dentro do estômago, chega lá, a capa externa rompe e ele vai introduzindo, através de um tubinho, um líquido, soro ou água destilada com azul. Não, esse é a banda gástrica, não é o balão. A banda gástrica é da esquerda, não, o balão não está aqui. Isso, não é esse, tá? É o pessoal do vídeo aí. E, então, coloca meio litro de líquido azul dentro do balão. Por que líquido azul? Se por acaso o balão estourar, vai urinar azul, vai evacuar azul e sabe que estourou. Se não estourou, vai emagrecendo, mas aí vem um grande problema. Normalmente, quem põe balão não faz acompanhamento. Eles acham que é pôr o balão, esperar 6 meses. O balão. Não é. Quem não faz acompanhamento com a psicóloga, com a nutricionista, com a endocrinologista, não funciona. A psicóloga é muito importante porque tirou o balão, a maior parte engorda tudo de novo. Gente, não adiantou. Isso é muito curioso, doutora Rosana. As pessoas, nessa ânsia de emagrecer, acabam desprezando o psicólogo, né? E tem alguns até que nunca tiveram nenhum contato com a psicologia. Quando dizem que tem que passar por uma psicóloga, começam até a se questionar. Ué, mas o que eu vou fazer numa psicóloga? Tem problemas? Eu vou operar o estômago, né? Qual é a relação? Né? Isso e aí mesmo. é que a pessoa começa a entender. E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que, independente da técnica, uma das grandes vantagens que você tem trabalhando na equipe é justamente isso. Eu acho que qualquer pessoa, quando se propõe a fazer um regime, o foco é o quê? Eu quero chegar naquele peso. Etapa. A segunda é a manutenção. Como eu tenho essa manutenção? Né? Então, assim, hoje ele tem a possibilidade de usar uma técnica, chegar aonde ele quer e começar a se ver numa outra identidade, numa outra forma, o mundo até, autoestima, né? Fica tudo descompensado. A sexualidade, a autoestima, a questão social, a questão profissional. Tem pessoas que não conseguem uma promoção por conta da obesidade. Podem ter uma capacidade, mas de repente vão ocupar um cargo em que você tenha que estar lidando com o público, e aí como aquele gordinho, que é a referência, né? Não, olha, fala ali, tá ali perto daquele gordinho. Não, olha só, vai ali. Então, influencia. É muito amplo, né? E aí, quando você se propõe a fazer a cirurgia, você mostra a importância dessa equipe te dar o suporte. Porque sozinho, a pessoa vai até onde ela quer. Mas aí chegou no ponto. Já cheguei nesse ponto, né? Então, sei lá, eu vou comer um biscoitinho, não vai fazer mal. Aí daqui a pouco começa e vai beliscando, sem entender que por um determinado momento ela estava sobre algum efeito.
ou de um remédio, ou de uma meta. Eu quero emagrecer para botar o meu vestido de noiva. Já casei, então vamos deixar para lá, né? Ao passo que quando ela chega nisso, a gente começa a mostrar, vamos ver você chegando aqui, vamos começar a fazer uma outra etapa, a se reconhecer, a manter isso, a trabalhar em cima desse foco que te levou a ser essa pessoa, a deixar de ser aquela outra pessoa, ter aquela imagem que você tinha antes. Então, o psicólogo ele tem um pré-procedimento. Hoje, o paciente que chega nas mãos do Dr. Osmar não vai imediatamente para o procedimento. É feita toda uma avaliação conjunta. A propósito, ontem eu tive 2 pacientes interessantes. Um de 20 anos, outro de 65. De 20 anos, veio de Vassouras, tal, conversar. Um garoto de 20 anos deixou a faculdade por bullying e veio querer operar. Eu falei, olha, 20 anos, não vamos trabalhar em cima do seu estômago, você tem mais 70 anos. Volta ao seu psicólogo, volta ao seu nutricionista, tenta mais uma vez. Se não der, você volta aqui. A paciente de 65 anos, eu comecei a investigar por que é que ela queria operar nessa idade. Por quê? Porque aos 65 anos, o prazer do emagrecimento, será que o prazer oral não é mais que o emagrecimento? Foi uma maneira que eu achei de empurrar para a psicóloga, para ela tentar descobrir por que é que realmente ela quer operar. Porque acontece assim, doutor Osmar, eu estou pagando o procedimento. Exatamente. Então, se eu tenho que fazer o que eu quero, porque eu preciso disso agora, entendeu? Aproveitar que é inverno, que é outono, próximo verão eu quero estar sarada. Mas o papel do psicólogo é extremamente importante antes e depois. Não, e assim, Fabiola, infelizmente, porque você começa a trabalhar com médico, né? Então, eles adoram uma estatística, né? Então, eu comecei a fazer uma estatística dos pacientes. No pré-operatório, óbvio, 100%, porque se não tiver o laudo da psicóloga, da equipe como um todo, o plano não vai aprovar a sua cirurgia. Olha só esse comentário da doutora. Então, eu conheço todo mundo. E assim, se você pedir para ficar meia hora fazendo meditação na grama, você vai encontrar todo mundo. Explico qual é o protocolo, que depois tem que voltar, que né, a gente já está numa outra etapa. Você está idealizando uma cirurgia, depois você já realizou uma cirurgia. Como é isso? Né? Como é que está para você? Porque tem alguns pacientes que se arrependem. Né? Alguns pacientes que mesmo emagrecendo não consegue se perceber magro por conta daquela imagem, né? Só que acho que 90% não aparece. Em cima do que ela está falando, isso é muito interessante. Por quê? Como eu comentei, essa nossa paciente aqui emagreceu em 5 dias 5 quilos. Normalmente, em 30 dias emagrece uns 10, 12. Aí depois começa a diminuir. Se fizer tudo direitinho, consegue emagrecer 30 a 35 quilos em 7 dias. Mas chega no segundo mês que ela falou, vem aquela pequena decepção. Puxa, mas eu pensei que ia emagrecer mais. Aí é a hora de mandar para a psicóloga e ela explicar, olha, é assim, não é bem assim. Outro dia, numa entrevista da Angélica Copestão, ele comentou, pessoal, eu acho que é operar e emagrecer. Não, tem que fazer atividade física, tem que mudar hábito alimentar, porque senão não funciona. Mesmo com qualquer um desses procedimentos, a reeducação alimentar é fundamental. Total. De 2 em 2 meses eu faço reunião com os não operados, recém-operados e mais tempo. O Rei Momo normalmente vai lá. Ele tinha 225 quilos. Hoje ele está com 83. De vez em quando ele me liga, Osmar, estou preocupado. O que foi, Alex? Engordei 2 quilos. Na reunião ele fala para todo mundo, gente, não é fácil. É difícil emagrecer e vocês têm que mudar a cabeça. A minha cabeça era comer. Hoje é maratona, é samba, é carnavalesco, é academia. Eu sou viciado em academia. Meus amigos hoje são da academia, não são os de comer. Gente, isso é muito interessante, hein? Eu queria mostrar, agora sim eu queria mostrar a foto da banda gástrica
que é algo assim que muita gente entende como revolucionário. Há quanto tempo já a banda gástrica, esse procedimento está no Brasil? Desde 1999. Eu operei o Alex em 99. E até foi interessante, porque, de uma maneira geral, na cabeça da gente, a gente costuma, vamos dizer assim, indicar a banda gástrica mais em pacientes mais jovens e com peso menor. Mas, naquela época, era um desafio operar. E a cirurgia funcionou muito bem, tanto é que hoje ele está com 83 quilos. A banda gástrica, não sei se consegue focalizar aqui. Consegue focalizar? A banda gástrica nada mais é que isso aqui. Tá. Então, coloca o anel em volta do estômago, lá dentro, por vídeo, pelos buraquinhos. Naquela foto ali a gente pode ver. E ela faz mais ou menos um estrangulamento da boca do estômago, a mais ou menos 2 centímetros de esôfago. A gente coloca, já diminui, transforma o estômago de 2 litros para uma capacidade de 50 ml, ou seja, uma xícara de cafezinho. O paciente vai emagrecendo, emagrecendo. À medida que vai emagrecendo, ele vai procurando a gente vai fazendo a radiografia, por isso é importante o acompanhamento. Então, através desse tubinho, a gente consegue diminuir e aumentar a luz do estômago. Se passa tudo, o paciente, doutor, estou comendo tudo. Então a gente pega, aperta de novo, vai deixar de comer tudo. Então ele vai de novo para a dieta pastosa. Uma pequena boia, conforme exatamente, isso. Vai apertando o estômago. Então não consegue passar a comida. A comida não consegue passar. Interessante. E é apertado ou enchido aí, né? De acordo com a necessidade de cada paciente. É avaliado pela equipe também. Pela equipe e principalmente pelo raio-x. O grande problema é que nem ela falou, os pacientes acham que emagreceram 30, 40 quilos, aí eles voltam a ser aquelas pessoas de antigamente. Não voltam. Paciente operado é paciente operado o resto da vida. No caso da banda, tem uma vantagem. Ele emagreceu, a cabeça está legal, ele vai lá e tira a banda, volta a comer normal. Porque, normalmente, em todos os tipos de cirurgia, foi diminuído o tamanho do estômago, foi estreitado o estômago. Então, carne normal, nunca mais, só moído. Macarronada normal, nunca mais, só moído. Por quê? Porque o estômago ficou menor. Olha. Isso é difícil do paciente entender. Por isso que uma grande porcentagem dos pacientes volta a engordar. Voltou a engordar. E o que fazer agora? Fechar a boca. Não tem outra coisa. Dizer que vai reoperar, não funciona. Se ficou ali 2 anos com o tratamento, depois joga tudo fora, joga tudo para o espaço, a gente e a psicóloga começam a analisar e ver, será que vale a pena reoperar? Será que não vai cair na história? Volta a engordar tudo de novo? Então, o importante não é operar. O importante é o acompanhamento. Isso é muito interessante, gente. Eu vou pedir um intervalo rapidamente. No próximo bloco, a nossa última parte do programa. E a gente vai continuar conversando com vocês. E quero falar um pouco mais se esses procedimentos são irreversíveis. E o doutor vai explicar um pouco melhor para a gente, junto com a psicóloga, a doutora Rosana Matos, por que tanta gente volta a engordar. No próximo bloco. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio cirurgião geral, ele é especializado em cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo, e a psicóloga, a doutora Rosana Matos, que compõe a equipe do doutor Osmar Creus, que veio do Rio, para conversar com a gente sobre os procedimentos contra a obesidade. E a gente tem algumas fotos para mostrar para vocês, eu gostaria que colocasse já na tela, enquanto o doutor Osmar e a psicóloga me explicam, né, falam para a gente por que tanta gente, após esses procedimentos, voltam a engordar, enquanto a gente vai observando aí alguns casos onde pessoas incrivelmente com
esses procedimentos perderam peso e não recuperaram mais, né? Não encontraram mais. Essas são pacientes de sucesso, que conseguiram manter tudo porque respeitaram os acompanhamentos psicológicos. Né? É o comprometimento dela com ela. É uma coisa que eu sempre enfatizo com os pacientes. A opção é sua, a escolha é sua, a motivação é sua. Então, é algo que você tem que guardar para sempre. Pode deixar na tela para o pessoal ver em casa? É aquilo que a gente costuma dizer, não é fácil, né? Vai ter dias, vai ter semana, vai ter algum mês em que alguma coisa pode interferir, pode estressar. A tua vida não muda, a tua vida social continua igual, a tua vida familiar continua igual. Imagina você, filho de italianos, domingo qual é o almoço? Macarronada. Você não vai se excluir dessa família, você não vai se excluir dos seus amigos do trabalho, de uma festa de final de ano. Isso tudo é orientado. Só que, como é que você está se percebendo no meio disso tudo? Então, assim, não é sempre mar de rosas, mas se a pessoa vai na sua terapia, na nutricionista, no cirurgião, ela consegue. Adquire uma mentalidade onde ela não vai se sentir restringida. Exatamente. Ela vai agir naturalmente. Com certeza. Não é? Tem mais fotos aí a Isabel, gente, ela é angrense, tá? Ela é daqui de Angra, inclusive está aqui com a gente por trás das câmeras. E tem uma paciente aqui também que se chama a Mariana, que colocou a banda gástrica há 5 dias a Mariana e já perdeu Madureira, 5 quilos. Por coincidência, ela mora aqui na Gente, ela mora aqui nas Eu não sabia de nada adjacências disso. do prédio da NET. Exatamente. Nós descobrimos ela nos descobriu, e ela mora aqui, é vizinha do prédio da NET, está aqui com a gente também em off, e ela já perdeu 5 quilos. Então, aqui em Angra, o Dr. Osmar tem 2 pacientes. Não tem mais. Tem mais? Duas estão aqui. Tem 2 que apareceram para mim. Exatamente. Mas o que vocês estavam conversando é muito interessante. Vamos dizer assim, o acompanhamento do emagrecimento e a manutenção do emagrecimento é muito difícil. Isso é um problema social psicológico. Por quê? Vamos lá, nós marcamos, vamos nos encontrar no fim de semana e tal. Em que restaurante? Não é assim? Verdade. Então, o obeso enfrenta isso tudo. Onde vamos comer, Onde né? vamos comer. Encontro, confraternização traz junto a comida. Né? Então, é muito difícil manter. Mas, como a doutora falou, tem que mudar o foco. Foi aquilo que eu falei do Alex e o que o Faustão também falou. Né? Não adianta só operar. Depois depende do paciente. O grande problema é, como eu já falei, os pacientes emagrecem 40 quilos, o que eles querem, e daí eles acham que voltou à vida normal. A banda gástrica tem uma vantagem, por quê? Resolveu o problema psicológico, o paciente chega, eu quero tirar a banda. Tá bom, então vai na nutricionista, vai na psicóloga, vê se está preparado para tirar a banda, tira a banda e volta à vida normal. O que não acontece com os pacientes que foram ressecados, ou seja, que se tirou 4/5 ou quase metade do estômago, usando o intestino aqui em cima, engordou, é difícil depois reoperar. É reoperar, mas é uma cirurgia muito trabalhosa, muito difícil e que nós nos questionamos, vai valer a pena? Porque os riscos são grandes. Olha, fica então essas dicas para que você tenha sua atenção aí. Independente se você deseja ou não realizar um procedimento desse, o primeiro passo é a nossa mente, precisa mudar. Você consegue conferir muitos vídeos sobre o Dr. Osmar Creus pelo YouTube, Facebook também, não é, doutor? Exatamente. Site, tem lá disponível o site do doutor? osmarcreus@ig.com.br. E você pode estar falando com o Dr. Osmar por e-mail e acessando no YouTube você vai ver incrivelmente vários depoimentos, vários casos aonde com muito sucesso o Dr. Osmar Creus pôde atender. Eu quero agradecer a presença do Dr. Osmar Creus aqui, já vai subir os créditos aí para vocês, e da psicóloga a doutora Rosana Massa, muito obrigada. Obrigada a você, Fabiola, a oportunidade. Eu acho que é sempre válido a gente mostrar o que está atrás, né, desse ser gordo. Pois é, olha, preste atenção nisso, hein, doutor Osmar, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, até amanhã.
você vai rever esse programa amanhã pela manhã. Tem reprise para você, tá? Para quem perdeu, avisa aí os seus amigos, avisa aquela pessoa que você tem carinho, ela poderá assistir amanhã pela manhã aqui na telinha da Master TV, tá certo? Até amanhã, 2 da tarde, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Master TV Online. Acesse www.master.tv.br.